Bom dia. Este é o trabalho sobre a saída de campo de Laguna, na qual as turmas do oitavo ano do Colégio Salesiano Dom Bosco realizaram nos dias 24 e 25 de outubro do ano de 2019. Os alunos em questão que estão participando deste trabalho em grupo são Arthur Pereira, Caio Novak, Leonardo Barbosa, Miguel Costa e Rodrigo Oliveira. Agora, com você devidamente informado, vamos ao que realmente interessa. Logo após chegarmos em Laguna, subimos um morro com um ônibus, com o objetivo de conhecer o mirante Nossa Senhora da Glória. Ao chegar no topo do morro e caminhar até o mirante, nossos queridos guias nos explicaram a função do mirante. Inicialmente, o mirante era conhecido como Mirante Pau de Sinal. Ele carregava este nome pois servia de defesa contra piratas. Sempre que algum navio pirata se aproximava, era levantado o pau de sinal, que avisava a população que estava se iniciando um ataque pirata e que eles teriam que organizar as defesas da cidade. Neste mesmo mirante, também ficamos cientes de certos aspectos de relevo, vegetação e clima de Laguna, cidade litorânea. Tem um clima subtropical marítimo úmido, com uma temperatura média anual de 19,5 graus Celsius. Laguna também apresenta um complexo lagunar, que percorre todo o centro da cidade, e tem muita abundância de camarão, com lagoas de água salobra, pelo encontro e miscigenação das águas do mar com as águas do rio Tubarão, que também corre nos arredores da cidade. Após a visita do mirante, nos dirigimos para o Marco de Tordesilhas. O Marco de Tordesilhas é uma representação da linha imaginária, que dividia o planeta em dois, uma parte portuguesa e outra espanhola, o famoso Tratado de Tordesilhas. Segundo este tratado, Laguna é o lugar mais ao sul do Brasil pertencente a Portugal, sendo de Laguna para baixo/oeste terras espanholas. Depois de visitar o Marco de Tordesilhas, nos dirigimos para o Centro Histórico de Laguna. Durante o deslocamento para o centro histórico, foi-nos contada a importância da cidade de Laguna na Revolução Farroupilha. Durante o episódio clássico dos barcos Farroupilha e Seival e a tomada de Laguna por parte dos farrapos, a cidade foi instituída a República Juliana, que durou de 22 de 7 de 1839 até 15 de 11 de 1839. Sim, só durou 4 meses. Como uma extensão da República Rio-Grandense, de 1886 a 1845. A República Juliana se encontrava na província onde fica hoje Santa Catarina. Foi governada por Davi Canabarro e Giuseppe Garibaldi, até a retomada da cidade, Laguna, por parte do Império Brasileiro. Falando em Giuseppe, sua esposa, Anita Garibaldi, também é reverenciada e homenageada em Laguna. Pela sua bravura, coragem e exemplo, Anita tem museu com seu nome na cidade e sua casa é guardada. Claro que nós fomos conferir. Começamos pelo museu. O museu foi fundado em 31 de julho de 1949, no centenário da morte de Anita Garibaldi. O prédio que hoje abriga o museu é um dos mais antigos do sul do Brasil e foi construído em 1735, então nomeado Paço do Conselho. Posteriormente, ele foi batizado de Edifício de Câmara e Cadeia e abrigava no piso superior a Câmara de Vereadores e no térreo o Corpo da Guarda Municipal. O Museu Anita Garibaldi conta com um acervo histórico sobre a Guerra dos Farrapos e a República Juliana, além de objetos que pertenceram a Anita Garibaldi. Depois de visitar e entender um pouco mais sobre o Museu Anita Garibaldi, fomos até a Fonte da Carioca. No caminho, tivemos a oportunidade de conhecer a diferença entre as casas luso-brasileiras e as casas de estilo português. Há diferenças bem chamativas, como na casa luso-brasileira, a porta era rente ao chão, podia-se ver o telhado e as janelas abriam e fechavam em guilhotina. Já as casas portuguesas, havia um degrau separando a porta do chão, não se dava para ver o telhado, pois havia um parapeito que cobria o mesmo, e as janelas abriam para fora, haviam dobradiças nas janelas. Após inspecionarmos dois estilos de casa, conhecemos uma muito peculiar, a Casa Pinto de Licea, uma casa com aspectos luso-brasileiros, como a porta rente ao chão e as janelas em guilhotina, mas também apresenta aspectos portugueses, como o parapeito no telhado e paredes revestidas em azulejo, algo extremamente português.
Logo após conhecermos esta casa, fomos para a Fonte da Carioca. Ah, mas esta fonte não tem nada especial. É aí que você se engana. Além de ser do período colonial, reza a lenda que se você fechar os olhos, tomar 3 goles d'água, a cada gole fazer um pedido, e no final tacar o resto da água para trás, seus pedidos se realizam. Lembra que comentamos sobre a Casa Museu da Anita Garibaldi? Então, depois que saímos da fonte, nos dirigimos para a Casa Museu, que por ironia fica bem ao lado de outro ponto turístico que visitamos, a Igreja Matriz Santo Antônio dos Anjos. Mas falamos dela depois. No Museu Casa Anita Garibaldi, tivemos a oportunidade de assistir um vídeo onde contava um pouco da história de Anita. Logo após o vídeo, conhecemos algumas curiosidades, expostas na parte da casa onde se encontra o museu. Saindo dali, fomos conhecer a Igreja Matriz Santo Antônio dos Anjos, onde conhecemos um pouco da organização à missa no período colonial. Os ricos sentavam nos bancos da frente da igreja. Os de classe média sentavam nos bancos do meio. Os pobres ficavam de pé na parte de trás do salão, perto da porta. E os escravos ficavam do lado de fora da igreja, de pé. Também fora-nos revelado a posse por parte da igreja de uma pintura de valor incalculável. Depois disto, fomos para o hotel descansar, mas isso não importa. Com isso terminamos o primeiro dia. No segundo dia, logo após o café, fomos para a orla da praia, onde caminhamos bastante até chegar em um farol vermelho. No trajeto, conseguimos entrevistar 2 moradores locais e perguntamos a eles os seus hábitos alimentares. Após chegar em Porto Alegre, entrevistamos 2 moradores locais para conseguirmos comparar hábitos alimentares das duas regiões. Após ouvirmos os 2 áudios, o grupo fez uma comparação dos alimentos ingeridos. Enquanto em Porto Alegre podemos notar um grande consumo de carne vermelha, em Laguna conseguimos ver uma preferência dos moradores pelas carnes brancas, como peixes e aves. Enquanto em Porto Alegre os moradores assumiram tomar muito refrigerante e comer muita porcaria. Os moradores de Laguna disseram optar por beber água e sucos. Porém, ambos os moradores dos diferentes locais disseram não ingerir muita salada e nem frutas. Vendo estes dados, o grupo entrou em um consenso de que habitantes de Laguna possuem melhor hábitos alimentares, já que possuem menos hábito de consumir carnes vermelhas, que elas podem liberar algumas substâncias nocivas à saúde se forem cozidas em excesso ou se forem procedência duvidosa, substituindo esse item por proteínas mais saudáveis e não tomarem tanto refrigerante, diminuindo o consumo de açúcar e diminuindo o risco de diabetes. Porém, tanto em Laguna quanto em Porto Alegre, a falta de consumo de legumes e verduras pode ser algo preocupante. Falando em alimentação, Laguna tem uma boa importância na gastronomia nacional, já que sua maior fonte de renda é a pesca, tanto de camarões exportados para todo o Brasil, quanto de peixes em geral, tendo sido desenvolvida na cidade uma técnica de pesca com a ajuda de botos, golfinhos, ainda em economia. Outra fonte de renda importante à cidade de Laguna é o turismo, tanto graças às suas belíssimas paisagens, quanto pela sua riqueza histórica. Voltando para o nosso passeio, após entendermos mais sobre como funciona a pesca com botos e a importância de um farol, almoçamos e nos dirigimos para os chamados sambaquis. Os sambaquis são uma espécie de cemitérios indígenas que funcionam da seguinte forma: quando o índio morre, ele é enterrado e coberto por conchas do mar. Quando outro índio da tribo morre, ele é enterrado por cima do outro já morto e coberto com conchas. É realizado isto até não se conseguir enterrar mais índios no mesmo buraco, então é aberto outro. Quando o cacique que estava em vigor morre, ele é enterrado sobre uma das covas coberto por conchas. Esse tipo de cemitério existe em abundância na região de Laguna. Depois de visitar o Sambaqui, subimos um morro e fomos até o farol de Santa Marta. Entendemos seu sistema de luzes que funciona assim. São distribuídos vidros de diferentes cores, verde e vermelho. Os vermelhos são instalados virados para locais onde a navegação é perigosa. Já os verdes são posicionados para locais onde a navegação é segura. Assim, quando o farol é acesso às águas das regiões perigosas, ficam vermelhas e as águas seguras em verde. Este farol está sob comando da Marinha do Brasil.